Simone. Então a gente está começando agora o nosso webinar, que vai tratar do assunto análise de pontos de função e medição estimativa de software. Eu sou o Guilherme Siqueira Simões, eu vou ser o apresentador desse tema. E antes da gente começar, eu vou dar uma passadinha em umas instruções gerais aqui, só para quem está participando a primeira vez já ter algumas dúvidas já sanadas, né? A primeira recomendação é usar uma conexão de banda larga para não ter problema de ter o áudio cortando ou algum atraso no vídeo. Eu vou usar o webcam, mas se por algum motivo isso começar a prejudicar, eu desabilito a webcam, a gente fica só no áudio. Se alguém estiver na sala e ela estiver no idioma diferente de português, ou inglês ou espanhol, você pode ajustar isso na barra de ferramentas que está no canto superior direito. A gente vai fazer uma apresentação de mais ou menos 45 minutos e vai deixar a parte final de 15 minutos para tratar de dúvidas, para responder as questões que vocês podem ter durante a apresentação. Mas não precisa esperar o final da apresentação para mandar alguma pergunta. Você pode ir escrevendo no chat e depois eu vou varrer o chat respondendo todo mundo que colocou alguma questão. Para quem participa de alguma certificação do PMI, como a certificação de gerenciamento de projetos, o PMP, esse evento vale um PDU no programa de certificação, para manter a certificação. Tá? Para quem não tem a certificação do PMI, nem precisa saber o que é PDU. A gente está gravando essa apresentação e tanto o vídeo como os slides a gente vai publicar no nosso site amanhã. Então vocês podem rever, ou se alguém perdeu alguma parte, pode pegar isso pelo vídeo amanhã. Quando a gente publica isso aí, a gente coloca também essa notícia aí nas nossas redes sociais. Então se algum de vocês quiser assinar, eu faço o convite, né, assinar alguma das nossas redes, você vai ver a publicação da notícia aí do vídeo, que deve acontecer, creio que amanhã de manhã, ok? E comentando um pouquinho sobre a Fato, que está promovendo esse webinar, a Fato tem como missão ajudar os nossos clientes a ter visibilidade e maior controle dos seus processos de software. E a gente atua basicamente em três frentes, três disciplinas da engenharia de software: medição, estimativas e requisitos. Tanto com serviços de treinamento e serviços de consultoria. O assunto de hoje tem a ver com essas três disciplinas: medição, estimativa. Por quê? A análise de pontos de função, como eu vou falar daqui a pouquinho, é uma técnica de medição de software. E o resultado dessa medição costuma ser muito usado em estimativas de custo, prazo de projetos. E toda a matéria-prima para a gente produzir a medição são os requisitos. Então a análise de pontos de função ela mescla essas três frentes, né, onde a coisa toda se junta. No nosso site a gente tem uma oferta de cursos, vocês podem consultar toda a nossa grade de cursos, que também está relacionada a essas três disciplinas da engenharia de software. Já que o tema hoje, né, é sobre análise de pontos de função, eu destaco aqui 4 cursos específicos sobre o assunto que a gente vai tratar hoje, né, que é o curso de fundamentos, esse é o primeiro, é um curso introdutório, tem tanto versão presencial e online. O curso de capacitação é um curso que ensina o processo de análise de pontos de função, já colocando a mão na massa. O workshop, ele é um enfoque voltado também à medição. Então, depois que a gente aprendeu a medir com a
um curso de capacitação, a ideia aqui é entrar em cenários de software, de projetos mais elaborados, para trabalhar, provocar dúvidas de medição, ou seja, tentar fazer uma aceleração na curva de aprendizado. E existe uma certificação sobre esse assunto, pontos de função, que é a certificação CFPS, e a gente tem um curso preparatório também voltado a esse tema. Essa certificação já foi até tema de uma apresentação nossa, a gente pode até voltar a falar especificamente sobre ela num webinar, se tiver interesse aí de mais gente. E esse é um curso também que é oferecido online. Bom, mas não vou me alongar muito nisso não. Vamos aí começar o nosso tema de hoje, né? Análise de pontos de função, medição e estimativas de software. Então a ideia dessa apresentação é apresentar de maneira bem breve o que é a análise de pontos de função. Vamos ver um exemplo de como que funciona o processo de medição, de maneira bem simples, e abordando que usos se faz para análise de pontos de função dentro da indústria de software, ou seja, por que as empresas estão usando pontos de função e que benefícios elas esperam obter com o uso de pontos de função. Mas vamos começar pelo começo. Então, o que é essa coisa chamada análise de pontos de função? A análise de pontos de função é um método para medir as funções de um software na perspectiva dos seus usuários. Ou seja, é uma análise de um ponto de vista externo do software. A gente pode definir a análise de pontos de função de uma outra maneira também. A gente pode dizer que a análise de pontos de função é uma técnica que quantifica os requisitos funcionais do usuário, ou seja, a gente traduz os requisitos funcionais em um número. E a unidade de medida desse método é o ponto de função. Então, o método ele mede o software e entrega esse resultado expresso numericamente em uma unidade chamada pontos de função. Por ser uma análise de uma perspectiva externa ao software, é uma análise que não considera nenhum aspecto de implementação do software. O que interessa é o que o software faz em termos de tarefas e serviços para os seus usuários. Por isso que não preciso conhecer como o sistema foi implementado, qual é a arquitetura, a linguagem, para poder saber o tamanho em pontos de função desse sistema. Agora, é importante a gente destacar o seguinte, né? Quando a gente fala que é uma medição do ponto de vista do usuário, esse termo usuário, normalmente, todo mundo já conhece o que significa. Só que para análise de pontos de função, a definição desse termo é um pouco mais ampla. Quando a gente fala usuário para pontos de função, a gente não está falando somente do usuário final do software. Por quê? Se a gente se prende, né, a essa ideia do usuário final, a gente não vai conseguir sequer medir alguns determinados tipos de software. Por exemplo, se eu estou desenvolvendo um driver de impressora, não tem uma pessoa interagindo com esse software. E aí eu não posso dizer que é um software que não tem usuário. Está errado, né? A definição de usuário para análise de pontos de função é essa aqui embaixo, que é uma definição muito parecida com a de ator em um caso de uso. Qualquer pessoa ou coisa significa um dispositivo, um outro sistema, que se comunica com o software a qualquer momento. Ou seja, com essa definição, eu posso medir todo e qualquer software existente. Porque todo software faz algum serviço para alguém. Então, eu consigo medir qualquer software com pontos de função, desde que eu esteja atento
a essa definição de usuário. Não fique preso somente à ideia de usuário final. Desculpa. Essa ideia da análise de pontos de função, ela nasceu há mais de 30 anos. Nasceu dentro da IBM, elaborada por um cara chamado Alan Albrecht. E esse pesquisador, ele tinha um objetivo: desenvolver um estudo de produtividade dos projetos desenvolvidos por uma unidade da IBM, uma unidade de serviço, que prestava serviços de desenvolvimento de software para os clientes. E aí, ele tinha que fazer essa análise de produtividade e se deparou com a seguinte questão: os projetos que as várias equipes desenvolviam, nem todos usavam a mesma linguagem de programação. Porque se fosse todo mundo usando a mesma linguagem de programação, ele poderia fazer o seguinte: eu vou medir quantas linhas de código-fonte cada equipe produz, né, ou entrega, e vou usar isso como métrica de produção. E com base nessa métrica eu baseio meu estudo de produtividade. Só que ele não podia fazer isso porque não tinha todo mundo usando a mesma linguagem de programação. E aí ele não podia comparar a quantidade de linhas de código de uma linguagem com outra. São comparações aí que não são equivalentes, né? Porque as linguagens têm níveis de abstração diferentes. Uma linha de código COBOL pode representar 50 linhas de código fonte em assembly. Então ele pensou em buscar uma métrica que pudesse medir a produção dos projetos, que fosse independente da linguagem de programação e que tivesse valor para os clientes. E aí ele teve essa sacada, né? Eu vou medir as funções que os softwares estão entregando para os usuários. E aí bolou essa ideia de pontos de função e testou isso mais ou menos uns 5 anos na IBM, até que publicou esse trabalho, que está aqui, que eu estou assinalando, que apresentou análise de pontos de função para o mundo. Então esse artigo ele é mais ou menos como se fosse a certidão de nascimento da análise de pontos de função. Onde o mundo fora da IBM tomou conhecimento desse método, se interessou, e isso começou a ganhar difusão em outras empresas, e mais gente começou a usar pontos de função. Quem tiver a curiosidade de consultar esse artigo, deixa eu pegar o link aqui. A gente tem esse artigo original no nosso site, tanto a versão em português, tanto o original em inglês, e também uma tradução para o português. E é interessante que muita coisa que ele fala continua atual. As conclusões que ele tirou no estudo de produtividade, né? Então eu vou passar aqui o link da nossa página de recursos. Aí você procura Alan, você vai chegar direto no artigo, tem o link para o inglês e outro link para o português, né? E também vale pela curiosidade. Mas essa técnica não é propriedade da IBM, está em domínio público, e existe uma organização hoje que cuida da evolução e manutenção desse método. Essa organização é chamada IFPUG, que é o Grupo Internacional de Usuários de Pontos de Função. É um grupo que foi criado em meados da década de 80 para promover a troca de experiências, conhecimento entre as diversas pessoas que estavam usando pontos de função no mundo. E aí é um grupo de pessoas, de voluntários, né, hoje inteiro, que resolveu padronizar e evoluir essa técnica de pontos de função. O IFPUG padroniza isso através de um manual chamado Manual de Práticas de Contagem. Muito comum no Brasil a gente usar a sigla em inglês, CPM, para se referir a esse manual, que tem todas as definições, conceitos e exemplos para o padrão análise de pontos de função.
E esse padrão IFPUG é a abordagem mais difundida no mundo quando a gente fala de medição de software numa perspectiva funcional, medição funcional de software. Então, além de ser o padrão mais difundido no mundo, é também um padrão, de fato, foi padronizado pela ISO. Então, existe aqui essa norma 20926, que é a padronização de IFPUG. Só que, ao longo do tempo, esse trabalho original do Alan Albrecht, na década de 70, derivou diversas outras propostas de evolução de pontos de função. Então, muita gente da academia, muitos autores, propuseram variações alternativas à proposta original do Alan Albrecht. A maioria dessas coisas morreu no tempo, e algumas vingaram. Então, a gente tem, hoje, além do método IFPUG, 4 outros métodos, que a gente pode chamar também que são métodos de análise de pontos de função, ou métodos de medição de tamanho funcional de software, que são esses aqui, o COSMIC, o FISMA, Mark II e MESMA, que são padrões com uma difusão menor, né, se a gente comparar a nível mundial, que o padrão IFPUG, mas também são padrões para análise de pontos de função. Alguns têm um uso mais intenso em algumas partes, em alguns países em específico. Quando a gente fala de Brasil, o método IFPUG é o método dominante, e é isso que a gente vai concentrar aqui a nossa apresentação. Quando a gente fala da medição com pontos de função, o IFPUG ele busca alcançar 2 objetivos principais com a medição por pontos de função. Ter um método que seja consistente, ou seja, 2 pessoas medindo o mesmo projeto têm que chegar no mesmo resultado. Por quê? Se a gente não obtivesse essa consistência nas medições, pontos de função não serviria para nada. Se 2 pessoas medem e as duas pessoas medindo o mesmo projeto chegam em resultados diferentes e as 2 estão certas, esse negócio é igual a uma balança descalibrada, né? Toda hora que você sobe na balança, uma balança de farmácia às vezes, né? Pega esse caso, subo na balança, ela me dá um peso, subo de novo, ela aponta outro peso, você só subiu e desceu da balança, ou seja, não tem utilidade. Então, a primeira coisa que se busca é consistência. Pessoas diferentes medindo corretamente o mesmo projeto têm que chegar em resultados similares. E existe hoje um conjunto de regras bem maduros, manual, que permite isso, né? E até o programa de certificação que o IFPUG criou, ele tem o objetivo também de buscar essa consistência, né? Se eu coloco 2 pessoas certificadas, a possibilidade delas cometerem algum erro, principalmente um erro mais básico, durante a medição, é reduzida, e aí a gente também acaba alcançando essa consistência. Agora, de nada valeria ter um método consistente de medição se esse processo não fosse simples. Eu tenho que medir um projeto e essa medição tem que ser rápida, tem que ser ágil. Eu não posso gastar o mesmo tanto de tempo para medir do que seria desenvolver o software, né? Para medir o software são 3 meses, para fazer o software também são 3 meses, ou seja, esse negócio de ponto de função não valeria a pena. Então, o processo de análise é um processo manual, não tem ainda como você fazer essa análise de forma automática, envolve ter alguém na sua equipe responsável por fazer essa análise. Isso vai gastar, é claro, um tempo, mas isso vai ser uma fração ínfima do esforço total do projeto. Tá? Então, a gente fala aí que isso é uma fração mínima, mas pode ser 0,5%, 1% do esforço total do projeto, né? Coisas marginais. Esse é o objetivo. E quando a gente fala
que a análise de pontos de função mede o software do ponto de vista do usuário, a gente tem que esclarecer o seguinte, né? O usuário tem vários tipos de requisitos em um projeto. A gente pode classificar os requisitos de um software basicamente em duas dimensões. O requisito é funcional ou o requisito é não funcional. Todo software tem essas duas dimensões de requisitos. Não existe nenhum software que tenha só requisitos funcionais ou só requisitos não funcionais. Os dois estão sempre presentes. Os dois tipos de requisitos demandam esforço, trabalho para serem atendidos, né? Não sai de graça. Agora, o nosso foco da medição, quando se fala em medir com pontos de função, não é medir todos os requisitos do usuário. A análise de pontos de função se propõe a medir somente a dimensão funcional do software. E esse é o nosso propósito. Todo requisito não funcional, ele não influencia a medição. Então, a nossa ideia de tamanho com pontos de função não é o objetivo representar todos os requisitos que o software possui, somente a dimensão funcional. É muito comum a gente usar a analogia de pontos de função com o metro quadrado, né? Metro quadrado é uma unidade de medida diária, por exemplo, de um apartamento. Eu meço um apartamento e encontro que o apartamento tem 100 metros quadrados. Quando eu faço essa análise de tamanho do apartamento, eu não estou preocupado em saber se o apartamento está decorado ou não, se o apartamento tem sol da manhã ou sol da tarde, se o apartamento está em andar alto ou em andar baixo, se ele está numa região valorizada ou não. Tudo isso é irrelevante para a avaliação de tamanho do apartamento. Agora, se a gente quer falar de custo, o preço do apartamento, eu não posso considerar somente tamanho. Eu tenho que considerar todas essas outras variáveis que eu falei e até mais coisas. A mesma coisa vale para software. Se eu quero falar em tempo, custo, horas para desenvolver um projeto, somente o tamanho em pontos de função não me permite chegar nessa resposta. Eu tenho que fazer o quê? Considerar também a minha estimativa de custo, tempo, prazo, os requisitos não funcionais desse projeto. O que a gente faz normalmente? A gente usa pontos de função em um modelo de estimativas, eu vou mostrar alguns exemplos daqui a pouquinho, onde o tamanho em pontos de função é uma das variáveis desse modelo de estimativa. Esse modelo de estimativa vai ter outras variáveis para transformar esse tamanho em custo, tempo e prazo. Ou seja, os requisitos não funcionais, eles vão ser tratados em outras variáveis do meu modelo de estimativa. Eles jamais podem ser tratados no tamanho. Ok? Como é que funciona o processo de análise? O método de pontos de função, ele avalia funcionalidades. E existem duas perspectivas de funcionalidades que o método trata. Funcionalidades de processamento de dados, que são transações, e funcionalidades de armazenamento de dados. Então, mede-se dados e transações, requisitos de processamento, requisitos de armazenamento. E toda funcionalidade ela é
classificada pela análise de pontos de função em um desses 5 tipos. Uma funcionalidade de processamento, se tem o objetivo de atualizar dados no sistema, ela é classificada como entrada externa. Uma funcionalidade de processamento com o objetivo de dar dados ao usuário pode ser classificada como consulta ou saída externa. Existe uma diferença um pouco sutil entre as duas, mas é relevante aqui para essa nossa apresentação. E as funções de armazenamento, se eu tenho dados que são mantidos pelo meu sistema, eu classifico isso como arquivo lógico interno. E se eu tenho dados que eu necessito referenciar de outros sistemas, eu trato isso como arquivo de interface externa. O nome arquivo aqui não representa a mesma coisa que a gente está acostumado a tratar, arquivo do sistema operacional ou tabela do banco de dados. A perspectiva aqui dos dados é de uma perspectiva conceitual dos dados. Eu estou analisando isso não na perspectiva física dos dados, de arquivo do sistema operacional ou tabela do banco de dados, mas na perspectiva conceitual. Então, os meus dados, os meus grupos de dados, né, na perspectiva conceitual, que são mantidos pelo sistema, eu classifico como arquivo lógico interno, e aqueles que são mantidos por outro sistema, eu classifico como arquivo de interface externa. Beleza. Então, o processo consiste em buscar, dentro da documentação de requisitos do software, ou uma especificação funcional, as funções. Eu vou, então, no processo de análise, quebrar essa especificação em vários pedacinhos, que são as funções. Existem regras para a gente quebrar os requisitos nas funções. E aí, todas as funções que eu identifiquei vão ser classificadas em um desses 5 tipos. E aonde estão os pontos de função? Bom, cada função que eu classifico, ela vai ter uma quantidade de pontos de função associada. E aí, o meu processo de análise consiste em mapear todas as funções, classifico essas funções com relação a um desses 5 tipos e vou fazer um outro passo, que é avaliar a complexidade da minha função. Essa complexidade, ela é avaliada de forma bem objetiva. Existem 2 parâmetros que a gente observa para descobrir essa complexidade, que basicamente são 3 níveis de complexidade, ou é baixa, ou é média, ou é alta. A análise desses parâmetros aqui é um negócio mecânico, não é muito... Nesse momento a gente já nem está na parte efetivamente de análise, é um trabalho mais braçal. No contexto aqui da apresentação eu vou pular esse detalhe porque não é a parte mais relevante. Então, uma vez que eu classifico cada função com sua respectiva complexidade, eu tenho essa tabela presente no manual do IFPUG e também proposta lá pelo Alan Albrecht lá no passado, que define quanto vale cada tipo de função, entrada, saída, consulta, arquivo lógico interno, arquivo de interface externa, quantos pontos de função vale cada uma, qual o peso de cada uma, dada a sua complexidade. Eu vou fazer um exemplo. Aqui eu vou pegar um sistema, uma agenda de contatos, né, que eu tenho aqui uma telinha principal, onde se pesquisa contatos, como se fosse de uma agenda telefônica, e tem uma outra telinha, onde tem um formulário com os dados do contato, onde o usuário pode cadastrar um novo contato, modificar dados de um contato existente ou consultar os detalhes. Então, nesse exemplo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou identificar as funções que esse
pequeno software, um software muito simples, que funções esse software tem, qual é o tipo da função. Não vou avaliar a complexidade, eu vou assumir aqui que todas as funções sejam de complexidade média, só para a gente chegar num resultado da análise desse software. Ok? Então, o que a gente tem? Tem uma agenda de contatos, onde eu posso fazer uma busca pelos contatos cadastrados, tenho campos de filtro aqui no cabeçalho, tem um botão que me permite adicionar um novo contato e tenho botões de ação que permitem excluir, editar ou detalhar um contato. Percebam que essas operações todas que eu estou listando necessitam de um armazenamento para ela poder operar. Ou seja, eu quero pesquisar os contatos, né? Olha, eu tenho que recuperar esses dados de algum lugar. Eu quero adicionar um novo contato. Eu tenho que guardar esses dados em algum lugar. Então, o que a gente tem? Um requisito de armazenamento que o sistema possui. Uma função de armazenamento ou uma função de dados, né? Que seria o nosso arquivo lógico interno. Os dados de contato representam essa nossa função de armazenamento. A tabelinha aqui nos mostra que um ALI vale 10 pontos de função. Então, contei 10 pontos de função para esse arquivo. Existe a pesquisa, né, que tem aqui parâmetros no cabeçalho e lista os resultados abaixo. Estou chamando ela aqui de listar, poderia ser pesquisar também o nome para essa função. É uma função que tem o objetivo de apresentar dados ao usuário. Classifico ela então como saída ou consulta externa. Vou classificar aqui como saída arbitrariamente, tá? Poderia ser consulta. Como eu não entrei na explicação da diferença entre as duas, e também não é relevante nesse momento, vou ficar aqui com saída, porque eu quero pegar um exemplo de cada um. Então, a saída externa, pela tabelinha, vale 5 pontos de função. Então, contei aqui mais 5 pontos de função, meu sistema tem até então 15 pontos de função. O botão adicionar me leva para a tela seguinte, me leva para essa tela, onde eu preencho os dados e clico no salvar. Estou acrescentando dados no sistema. Se o meu objetivo é atualizar dados no sistema, essa minha transação ela tem que ser classificada como entrada externa. Isso significa que eu tenho aqui uma função que vale 4 pontos de função. Contei aqui mais 4, tinha 15 e 19. Tenho duas outras operações que permitem ao usuário atualizar dados no sistema, que é o excluir e o alterar. Duas também outras entradas externas, 4 pontos de função cada uma. Então eu tinha 19 mais 4, 23, mais 4, 27 pontos de função. E tenho a opção da lupa, que me permite detalhar um contato. A lupa abre essa tela em modo consulta, né? Só visualização. Nesse caso, o usuário tem como objetivo, ao usar essa função, visualizar dados. Então é uma função que tem o objetivo de apresentação de dados. Classifico ou como saída ou como consulta. Nesse caso eu vou definir aqui arbitrariamente consulta, para ter um tipo, uma função de cada tipo. Então a gente tinha 27 pontos de função, a consulta também vale 4, então mais 4 pontos de função. Esse nosso sistema tem 31 pontos de função, que é a soma de todas as funcionalidades que a gente identificou e classificou. Basicamente, esse é o processo de análise, de forma muito assim, simples e
e rápida, né, explicando. Então, qual que é o produto da nossa medição? Normalmente é uma planilha que lista todas as funções que a gente identificou, classificando o tipo, classificando a complexidade. Aqui são os dois parâmetros que definem como calcular a complexidade, e aí o peso de cada funcionalidade que a gente listou dentro do escopo da nossa análise. Então, esse exemplo que eu acabei de passar aqui, que deu 31 pontos de função, na verdade, não é exatamente 31, porque eu pulei uma etapa do processo quando eu falei que tudo seria de complexidade média, né? Na verdade, não é. Então, nessa planilha aqui, eu fiz a análise seguindo o passo que define como avaliar a complexidade, que é através da avaliação desses parâmetros. É um trabalho braçal. Nesse caso, é um detalhe irrelevante aqui para essa apresentação. O que eu quero destacar é que o resultado exato do sistema seria 26 pontos de função. O que a gente fez antes foi uma aproximação, 31 pontos de função. Para muitos casos, a aproximação é uma excelente alternativa, muito melhor às vezes do que a própria medição, porque nem sempre a gente está interessado em uma resposta exata. Às vezes eu posso estar interessado em uma resposta rápida, ou às vezes eu não tenho informação suficiente para fazer a medição, principalmente em etapas iniciais de um projeto. Então, nas etapas iniciais é mais comum a gente trabalhar aproximando o tamanho do que propriamente medindo. O processo de medição, ele então é descrito por uma sequência de passos. Esse diagrama aqui representa esse processo de medição que o IFPUG descreve no seu manual. A gente tem no nosso site, isso aqui é a capa de um cartãozinho de referência que a gente tem no nosso site, onde você vai encontrar um resumo de todos os conceitos para análise de pontos de função, e é como se fosse uma cola, né, uma cola rápida para quem está começando a estudar, ou para quem às vezes está até interessado na certificação e está estudando. É uma cola, uma consulta rápida para você facilitar aí o seu estudo, né? Esse cartão de referência, você pode baixar no nosso site, tanto a versão PDF, ou se quiser, solicita aqui no nosso site nesse link, e a gente manda uma versão impressa num papel maior, que aí se você baixar a versão impressa, ela vai num formulário A4, aí vai ficar pequenininho. Só um minutinho aqui que tem um alarme tocando, peraí. Desculpa aqui, o alarme do escritório começou a apitar aqui, a tocar. Então vamos lá. Falamos então brevemente de como funciona o processo de análise e o que a gente faz então com o resultado da medição. Por que a gente quer saber o tamanho do software? Ou seja, esse exemplo anterior tinha 26 pontos de função. Isso não me diz quanto custa esse software, quantas horas eu gasto ou quanto dinheiro eu vou precisar investir para ter esse sistema. Isso só representa tamanho do sistema. Só que a indústria, né, descobriu ao longo do tempo que a informação de tamanho ela cumpre um papel muito interessante de dar visibilidade sobre o processo de desenvolvimento de software, principalmente
se a gente associa o tamanho com outras grandezas. Por exemplo, o que é produtividade? Né? Produtividade é a razão entre o que a gente entrega sobre o que a gente gasta. Entrega de resultado sobre o que gastou. E em todo e qualquer negócio, né, software não é diferente, né, melhorar a produtividade é um fator crítico de sucesso no negócio. Então, quando eu associo tamanho com esforço, eu estou derivando esse indicador de produtividade. Né? E muitas empresas têm o mesmo objetivo que o Alan Albrecht tinha lá na década de 70, avaliar a produtividade das suas equipes, produtividade do desenvolvimento dos seus projetos. E uma vez que a gente tem informação de referência de produtividade da nossa realidade interna, um passo muito natural e seguinte é fazer uma comparação dessa realidade interna com o mercado. E aí é o que a gente chama de fazer um benchmarking, ou seja, buscar referências externas para eu me comparar em relação ao desempenho. Né? Então aqui a gente está usando uma tabela aqui que é de uma fonte de benchmark, existem várias. Essa aqui é do ISBSG. E o ISBSG mantém um repositório de projetos de software do mundo inteiro, né, de milhares de projetos desenvolvidos no mundo inteiro. E você pode encontrar informação de produtividade, inclusive segregada por linguagem de programação. Essa tabela aqui é meramente ilustrativa, porque os dados aqui não são nem recentes, né, 2002, 13 anos. Mas muita gente, quando quer começar a trabalhar, né, uma das primeiras perguntas é: qual que é a produtividade para fazer projetos em Java? Qual que é a produtividade para fazer em .NET, em PHP? Né? Isso aí é tema muito frequente de perguntas em fórum. E aí, fontes de benchmark estão aí para ajudar a responder isso daí. Só que a gente tem que analisar isso com muito cuidado, porque nem sempre os dados que estão lá nas fontes de benchmark são, às vezes, úteis para fins dessa comparação. E até tem que ter algum conhecimento de estatística para saber interpretar esses dados que eu encontro por aí. Né? Isso aqui, então, é um exemplo. Né? A análise de produtividade, ou estudo de produtividade, é uma motivação para muita gente começar a trabalhar com ponto de função. A gente teve já alguns clientes que começaram a usar ponto de função exatamente motivados por uma iniciativa dessa, de estudar a produtividade. Ou uma iniciativa até mais ampla, de melhoria de processo de software. A gente não fala só de produtividade, de qualidade. E aí, de novo, com pontos de função associado a outra grandeza, eu começo a gerar indicadores que me permitem avaliar com melhor visibilidade um determinado fenômeno do meu processo de desenvolvimento. Aqui a gente está relacionando tamanho funcional e defeitos. Ou seja, eu não posso avaliar a qualidade da entrega de um projeto somente pela quantidade de defeitos que o projeto apresenta. Porque eu posso ter projetos grandes, projetos pequenos, e sem defeitos para um projeto grande pode ser um número muito bom. Né? Agora, sem defeitos para um projeto pequeno pode ser um desempenho péssimo. Né? Quando a gente relaciona tamanho e defeito, a gente normaliza essa informação de produtividade e pode comparar o desempenho entre projetos, comparar o desempenho de qualidade da mesma equipe em vários projetos ao longo do tempo, ou também fazer uma avaliação de benchmarking para saber o desempenho de qualidade com relação a algumas referências externas. Aqui a gente usou uma outra fonte. Aqui, esse livro
do Keiper Jones com esse outro autor, mas o Keiper Jones tem mais de uma dezena de livros, todos esses livros com bastante informação como essas aqui, né, de tabelas com muitos dados, que você poderia também usar como uma referência para fins de benchmarking. Agora, quando eu aprendi sobre pontos de função, o cara que me falou sobre isso a primeira vez me explicou pontos de função como se fosse um sinônimo de estimativa de projetos, né? O cara me falou assim, esse negócio de pontos de função te permite estimar sem errar mais de 20%. Né? Ele me deu uma explicação torta, mas eu achei esse negócio fantástico, né? Aí demorei um tempo aí para entender o que era realmente essa coisa. Pontos de função não é um método para estimar esforço, custo ou prazo de um projeto. Pontos de função te dá uma ideia de tamanho. Agora, quanto maior o tamanho de um projeto, razoável imaginar que eu vou gastar mais tempo, que eu vou gastar mais dinheiro, que eu vou gastar mais horas. Então, o que eu falei antes, a gente usa pontos de função dentro de um modelo de estimativas para daí sim, entro com pontos de função e outras variáveis para gerar prazo, custo, esforço. Né? Aqui a gente está apresentando um modelo muito simples e que também é muito usado. Modelo de estimativa basicamente com duas variáveis. Tamanho em pontos de função e produtividade ou taxa de entrega. Então, eu apuro qual é a produtividade minha para desenvolver software em um determinado contexto. Digamos que eu descubro que para fazer sistemas usando determinado ferramental, processo, desenvolvimento, né, plataforma específica X, eu gasto 10 horas por ponto de função. Se eu conheço essa informação, de que nesse contexto eu gasto 10 horas por ponto de função, quando aparece um novo projeto para eu desenvolver nesse contexto, o que eu preciso me preocupar é somente avaliar o tamanho desse projeto. Esse projeto tem 100 pontos de função, nesse contexto eu gasto 10 horas por ponto de função, então eu tenho um esforço estimado de 1000 horas. É um modelo simples, prático, que funciona bem em muitos cenários. Ora, existem empresas que têm necessidades mais elaboradas de estimativas e com isso a gente precisa de ter modelos mais robustos. Então vou mostrar um outro exemplo aqui. Isso é o modelo do Kokomo. O Kokomo é um modelo de estimativa de projetos de software aberto, se encontra na internet, e ele tem aqui uma fórmula que calcula prazo de projetos, que tem aí uma série de variáveis. Uma delas é o tamanho. E aí, com base no tamanho e pontos de função e das outras variáveis que eu informo, eu vou calcular prazo para o meu projeto. Aqui eu já estou dando, né, comparado com o anterior aqui, é bem mais complexo. Mas, só para ilustrar que se pode trabalhar com pontos de função em vários modelos de estimativa. Né? Existem cenários onde trabalhar com Kokomo pode não ser uma boa ideia, algo muito complexo para um cenário mais simples. E trabalhar às vezes com esse modelo simples aqui para determinados cenários também pode não ser uma boa ideia. Então, ao usar pontos de função para fins de estimativa, para a coisa funcionar bem, a gente precisa saber que modelo de estimativa é mais adequado para a gente encaixar pontos de função. Okay? Outro uso bastante frequente para pontos de função aqui no Brasil é para contratos de desenvolvimento e manutenção de software. Todo o governo federal brasileiro usa pontos de função para remunerar seus fornecedores de desenvolvimento e manutenção de sistemas. Né?
trabalhar pagando por homem-hora é proibido, praticamente proibido. Não só o governo, né? A empresa privada também evita essa abordagem de trabalhar por homem-hora, porque fica aquela sensação de falta de controle, né? Na verdade, às vezes é falta de controle mesmo sobre o projeto. Trabalhar por preço global fixo, ou seja, trabalho por empreitada, eu contrato meu fornecedor apresentando o escopo e ele me dá um preço para aquele escopo, pode ser uma alternativa para a gente fugir da problemática de pagar por homem-hora. Só que trabalhar com um escopo fixo e um preço fixo quase sempre é uma premissa falsa. Projetos de software costumam ter muitas mudanças. Então, se eu fecho um preço para um escopo fixo e logo em seguida mudo o escopo, vou ter que renegociar preço com o meu fornecedor. E essa renegociação vai acontecer muitas vezes, pode ser algo desgastante. Então, uma abordagem intermediária é trabalhar pagando por pontos de função, onde o ponto de função representa uma medida de algo de valor que está sendo entregue pelo trabalho do fornecedor. Eu estou concluindo o projeto, eu estou te entregando 300 pontos de função, eu estou te entregando 500 pontos de função. Numa perspectiva de controle, né, é algo muito mais justo para as duas partes. Eu, como cliente, se eu pedir mais funcionalidades, eu vou pagar mais por isso. Eu estou mudando o escopo, que é a minha responsabilidade, e o ônus disso, que tem um custo maior, também é meu, o que é justo. Agora, o fornecedor, se ele demorar mais ou demorar menos, ele vai receber a mesma coisa. Então, isso força ou busca que ele tenha o interesse em ser mais veloz. Se eu entrego mais coisas, eu faturo mais, né? Então, é um casamento aí de interesses mais interessante. E esse uso tem sido bastante intenso, não só no governo federal, como eu falei, mas no mercado privado. Então, a gente fala da área bancária, por exemplo, né? Os principais bancos aqui no Brasil trabalham nessa modalidade e governos estaduais também têm seguido na mesma linha, empresas privadas fora da área bancária também têm adotado essa iniciativa. Numa perspectiva do governo, né, a gente tem uma outra vantagem que é algo mais facilmente auditável. Se eu pago um fornecedor por ponto de função, se houver uma auditoria depois para saber se aquele trabalho foi feito ou não, isso pode ser descoberto. Se o pagamento fosse por hora trabalhada, você nunca vai conseguir saber se ele de fato trabalhou 500 horas, 100 horas ou aquele tanto de horas que está na nota fiscal. Então isso acaba, uma perspectiva de governança também sendo um ponto positivo. A gente falamos aí de alguns indicadores que são derivados aí da associação de tamanho e pontos de função com outras grandezas, como foi produtividade, qualidade, mas não são só esses exemplos, não. Se pode trabalhar com vários indicadores, aqui falando de alguns indicadores focados no escopo. Muitas organizações têm interesse de avaliar qual é a variação de escopo do projeto, e isso pode ser até um sinal de alerta. O projeto aumentou o escopo mais que X%, ele entra em atenção. Mais do que Y, conheço empresas que falam, se o projeto aumentar mais que X%, ele é automaticamente cancelado. Ou seja, o escopo aumentou tanto que até o estudo de viabilidade que motivou a criação do projeto já não vale mais, ele tem que ser refeito. Então, uma perspectiva de geração de indicadores para representar variação de escopo é também uma coisa bastante interessante.
E a gente pode falar de pontos de função servindo não só para prover visibilidade do ponto de vista operacional, ou seja, aqui a gente está falando que eu estou gerando informação com esses indicadores para a equipe, né, ou para a gestão do projeto. Ok, né, com pontos de função eu posso estimar o projeto, isso me ajuda no planejamento. Com pontos de função eu posso avaliar mudou, isso me ajuda no controle. Com pontos de função eu posso avaliar o quanto eu estou, também me ajuda no controle. Agora, eu tenho uma métrica que funciona também do mesmo jeito, numa perspectiva mais ampla, visão tática e estratégica. Ou seja, eu tenho gente dentro da empresa que não está interessado em olhar um projeto, está interessado em analisar um conjunto de projetos, ou seja, é gente com interesse em avaliar o desempenho de um programa ou de um portfólio de projetos. Como pontos de função é uma medida independente de implementação de tecnologia, de aspectos internos ao projeto, a medição com pontos de função ela pode ser aplicada da mesma forma a um conjunto de projetos e, com a mesma unidade de medida, a gente gera informação que é útil, tanto numa perspectiva operacional e também numa perspectiva tática e estratégica. Ou seja, com o mesmo método, eu consigo atender a vários públicos distintos, em termos de informação ou necessidade de informação que eles demandam. Aqui só para apresentar aqui brevemente alguns exemplos aí de empresas que usam pontos de função. Não é a ideia aqui colocar uma lista exaustiva que nem caberia no slide, né? Mas eu tinha falado, o governo federal como um todo trabalha com pontos de função. Se pegar os ministérios, pegar as estatais, federais, todas têm contratos em pontos de função. Petrobras, Caixa, ministérios, né, as agências reguladoras todas, Anatel, ANEEL, ANTT, ANAC, ANA, Anvisa, Cine, tudo. E não só governo federal, governos estaduais, alguns com bastante avançados, né, com uso bastante intenso, no caso do governo de Minas, próprio governo do Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, né, todos são estados que têm iniciativas governamentais usando pontos de função. E empresas privadas, das mais variadas indústrias, né, a TAM, empresa aérea, trabalha com pontos de função, a Porto Seguro, empresa de seguros, em bancos, né, eu tinha falado, Citibank, Bradesco, HSBC, e todos os principais fornecedores de desenvolvimento de software no mercado têm gente certificada, com clientes que usam pontos de função. Então, o Brasil é o país onde mais se usa pontos de função no mundo. Por quê? Porque a gente criou aqui uma vertente que que nasceu aqui, né? Pontos de função em contratos. Isso virou norma e isso acabou motivando a difusão mais intensa de pontos de função. Em outros países, o uso é mais focado para fins de planejamento de projetos, para fins de acompanhamento, né? Aqui também se faz isso, mas esse uso de contratos eu acho que é o mais intenso dentre todas as possibilidades de uso de pontos de função. Estamos chegando aí no final da apresentação. Para quem tem interesse em mais informação, né, eu até passei uns links do nosso site com o artigo do Alan Albrecht, né, o cartãozinho de referência, mas aqui tem o link direto para o PDF. A gente tem um FAQ, perguntas e respostas frequentes sobre pontos de função, também é bastante interessante para quem está tendo o primeiro contato, né?
faço o convite, na verdade eu vou mandar o convite depois, para quem não participa ainda do nosso grupo de discussão sobre pontos de função. É um grupo aberto, que pode entrar e sair a qualquer hora. Então, quem quer se aprofundar mais, é interessante participar para escutar o que o pessoal está falando, o que o pessoal está respondendo sobre as dúvidas. A gente aprende com as dúvidas dos outros também. Eu sou um dos autores desse livro aqui, então também vendendo meu peixe. Né? Quem tiver interesse em se aprofundar pode também, pelo livro, conhecer todo o processo de medição, e tem lá exercícios, tem exemplos, né, para aprender. E tem cursos da Fato. Aqui são 2 cursos online que eu citei antes. Você pode entrar e fazer o curso a hora que você quiser. Tem também o curso presencial, aí tem um calendário no nosso site. Então, eu vou abrir aí o espaço para a gente debater. Enquanto a gente trata aí das dúvidas, eu vou abrir um formulário para vocês avaliarem o evento, né, darem sugestões, críticas e qualquer comentário que vocês queiram fazer. Antes de abrir esse formulário, eu vou também só comentar, a gente tem os 2 próximos webinars programados. Um trata sobre teste, dia 29 de março, semana que vem, e outro fala sobre requisitos, dia 12 de abril. Está lá no nosso site, né? E aqui algumas turmas presenciais sobre esse assunto de ponto de função, que estão lá no nosso calendário também no site. Para quem não sabe, né? E aí, fazendo uma propaganda aí da nossa equipe de cursos, a Fato faz 18 anos depois de amanhã, e a gente está com uma promoção dos cursos nossos do calendário. Se entrar no nosso calendário, vai ver que tem todos os cursos em promoção. Quem tiver interesse em se inscrever, é só olhar no nosso, por exemplo, Facebook, tem as regrinhas da promoção, ou Twitter, né? Alguma das redes sociais você vai encontrar informação dessa promoção. E esses são os meus dados de contato também para quem tiver interesse em trocar uma ideia, seja pelo meu e-mail ou pelo meu Skype aqui, fiquem à vontade, tá? Então eu vou deixar aqui o formulário aberto para vocês avaliarem o evento e vamos aí ver as dúvidas que vocês queiram tratar. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta da Simone, deixa eu ver se tem só mais alguma antes aqui. A Simone pergunta, como é normalmente cobrado os RNF nos contratos? RNF são os requisitos não funcionais, né? Existem várias formas de se abordar isso, Simone. É importante dizer o seguinte, quando a gente usa pontos de função em contratos, não existe nenhuma referência no IFPUG, principalmente no manual, de como usar pontos de função em contratos. Então, o que a gente faz? A gente define um modelo de negócio para trabalhar com pontos de função. E não existe uma forma única de se trabalhar com isso. Um modelo bastante simples é fazer o seguinte, principalmente se eu tenho um cenário, né, para esse contrato bastante homogêneo. Eu vou buscar acordar um preço para o ponto de função com o meu fornecedor. Só que para o meu fornecedor poder precificar, ele tem que conhecer o contexto todo de onde os projetos vão ser desenvolvidos. Isso envolve conhecer os aspectos não funcionais, aspectos de qualidade, aspectos técnicos, né, linguagem, plataforma, sistema operacional, banco de dados, processo de desenvolvimento, quanto de documentação tem que ser gerado, quais os padrões têm que ser seguidos, né, que a minha empresa vai exigir. Então, eu como cliente, ao propor fechar um negócio, um contrato por ponto de função, eu tenho, antes de tudo, que esclarecer bem
para o meu fornecedor qual é o cenário onde ele vai trabalhar. Então vamos falar do setor público. Isso vai acontecer via licitação. Então quem vai fazer uma licitação de um contrato de pontos de função, o que ele vai fazer? No edital da licitação tem que esclarecer bem todos esses pontos. Normalmente a licitação permite visita técnica, então o fornecedor pode ir lá e conhecer o cenário além do que está descrito, né? E com essa informação ele deveria ter os elementos para precificar. Então os requisitos não funcionais eles vão estar contidos no preço. Isso significa que aquele contexto ele não pode mudar, né, durante o contrato. Sim, eu não posso chegar para o meu fornecedor e falar assim, olha, te contratei para desenvolver software mainframe COBOL e agora eu quero que você faça para mim um sistema Java Web, né, usando todo um ferramental diferente. O fornecedor não me deu o preço para esse cenário. Então, se eu estou mudando o contexto não funcional, deveria envolver uma nova negociação de preço, né? Então, esse é o modelo mais comum de se tratar os requisitos não funcionais. Preço. Ok, Simone? Ficou alguma dúvida? Se ficar, você escreve aí. Deixa eu ver aqui a pergunta do Jonísio. Poderia fazer um paralelo de ponto de função versus UST, Unidade de Serviço Técnico. Boa pergunta, Jonísio. Dentro dos contratos aí de governo, isso aí falando mais da perspectiva de governo, tem empresas privadas que também usam essa abordagem, né? No governo, há uma norma que proíbe, ou seja, que define que se deve pagar por resultados que o fornecedor entrega. Isso acaba levando o caminho para pontos de função. Mas alguns lugares adotam essa tal da UST, que basicamente é um catálogo de serviços que devem ser executados. Então, quando alguém trabalha por UST, o cara tem que mapear todos os tipos de serviço que o fornecedor vai executar e dar um peso a cada serviço. Então, por exemplo, criar uma história de procedure, criar um web service, criar um relatório, né, eu tenho que mapear tudo isso no meu catálogo e tenho que dizer quanto vale cada coisa. Tantas USTs, né? Dessa forma, a gente, de certa forma, cumpre a legislação, né, que estou pagando por um resultado entregue. Também é uma forma válida de se trabalhar. Eu vejo a seguinte dificuldade, né? Não existe um catálogo padronizado de serviços, né, que você possa pegar por aí, e esse é um tipo de coisa que dificilmente eu consigo esgotar esse catálogo. Então, ao longo do contrato, vão surgir coisas que não vão estar contempladas nesse catálogo. Aí você acaba tendo que fazer um acochambramento, né? Já não fica muito legal. E mais, por não ser algo padronizado, né, a gente perde possibilidade de comparação. Então, vamos pensar aqui, o TCU, né? Como que o TCU vai avaliar se um determinado ministério está pagando caro ou barato no seu contrato, se, usando o UST como unidade de medida para fins de remuneração, só que o Ministério A tem um catálogo e o Ministério B tem um catálogo diferente. Ou seja, a unidade seria distinta, seria o UST do Ministério A, o UST do Ministério B. Não dá para comparar. Com pontos de função à medida padrão, você tem essa possibilidade de benchmark. Até, não só para fins de fiscalização, como é o caso do TCU, mas também
para fins de comparação, né? Eu vou lançar um edital no mercado, qual é o preço de referência que eu posso ter para esse contrato? Eu posso pesquisar em outros órgãos que trabalham com uma medida padrão, no caso, ponto de função. Então, eu vejo essa dificuldade aí com a UST. Não vejo... E tem um outro ponto também, que às vezes a própria avaliação aí da UST, nos casos, onde a coisa é meio subjetiva. Isso também é perigoso, né? Então, assim, Dionísio, os objetivos são parecidos, né? A UST e ponto de função, quando a gente fala em contratos, tem o mesmo objetivo: medir o serviço que o fornecedor. Em termos de objetivo, é igual. Só que como isso funciona, em termos de medição, é que é diferente. Otávio pergunta sobre padrão para itens não mensuráveis. Deixa eu esclarecer aqui, né? Não mensurável é um termo que se criou para tratar, principalmente no contexto de contratos, né, as situações em que pontos de função não mede. Por exemplo, a gente falou que a APF mede somente requisitos funcionais. Então, se eu tiver algum trabalho que o meu fornecedor tem que executar que não envolva mudança de requisitos funcionais, eu não consigo medir isso em pontos de função. Por exemplo, eu tenho que melhorar a performance de um determinado relatório. Isso não muda o relatório na sua perspectiva funcional. Só muda na qualidade, no aspecto do relatório, desempenho, né? Então, o trabalho de melhorar a performance do relatório seria não mensurável em pontos de função. Logicamente, se eu tenho um contrato com um fornecedor e quero que ele execute esse trabalho, eu tenho que definir uma maneira de pagar isso, né? Então é muito comum ter no contrato uma definição dessas coisas que não são mensuráveis em pontos de função e como remunerar isso. Normalmente, isso representa uma parcela muito pequena do trabalho do fornecedor. Tá? A parcela maior do trabalho é mensurável em pontos de função. A pergunta aqui da Caroline: a APF pode ser aplicado num projeto que versa sobre as easy to be na análise de processos BPM? Essa pergunta é complexa, hein, Caroline? Vamos lá, né? Tentar aqui. Primeiro, assim, quando a gente fala na análise de processos de BPM, nem sempre tem software envolvido, ou às vezes software é só uma parte do processo. Então, eu só posso falar de pontos de função no que é relativo a software. Normalmente, né, numa iniciativa de análise de processo, a gente está analisando coisas que abrangem não só software. Então, eu diria assim, tem que ter cuidado, né? Você vai trabalhar com ponto de função, só a parte que é do processo que é responsabilidade do software executar, né? O processo vai ter diversas tarefas, vários responsáveis, e às vezes nem tudo está no software. Mas assumindo aí que um processo todo esteja implementado em software, é muito comum. Eu tenho um software legado, que é o as-is, né, já funcionando. Eu vou levantar o processo atual, posso medir pontos de função, né, quanto de funcionalidade, né, eu consigo detectar no software, nesse processo atual. Consigo quantificar. E vou projetar um novo software que vai implementar um novo processo, posso medir esse software e dizer, olha, esse novo software vai demandar tanto de tamanho, tanto de pontos de função. Não sei se eu consegui responder, Caroline. Grita aí se ficar alguma resposta pendente.
A UST pode ser usada para tudo, tá? Como a gente não tem uma medida, uma padronização, cada organização que define trabalhar com essa UST pode criar qualquer coisa no seu catálogo, né, que seja necessária aí para o contexto onde ela vai executar o contrato. E nesse caso, pode nem envolver trabalho de software especificamente, né? Ok. Pessoal, a gente já se estendeu aqui um pouquinho além do horário, né? Então eu vou agradecer a participação de todos. Muito obrigado aí por vocês estarem me acompanhando. Agradeço aí a quem respondeu o formulário com as sugestões, com críticas para a gente melhorar os próximos eventos. Então faço o convite para vocês participarem dos próximos webinars e agradeço aí mais uma vez, lembrando que a gente vai publicar amanhã o vídeo e as apresentações. Quero desejar a vocês todos uma boa noite, né? Fiquem com Deus, bom descanso e até a próxima, ok?